isso, você tem uma função na tua vida: ser adorador de Deus. Segura aí. E sabe o que é mais lindo nisso, irmão? É que Deus, Ele não quer e Ele não procura a nossa adoração. João capítulo 4 diz que Ele procura adoradores. E para que serve a adoração, irmão? Então, só serve para me aproximar cada vez mais dEle. Coloca isso na tua cabeça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ei, meu irmão, a tua finalidade no reino de Deus é ser adorador. Então levanta as tuas mãos. Fecha teus olhos, irmão. Fecha teus olhos. Levanta as tuas mãos. Esquece o que vai acontecer nesse lugar, porque você está aonde a presença de Deus está. E onde ela está, o sobrenatural acontece. Nada de normal acontece. É tudo coisa maluca vinda de Deus, meu irmão. Adora aquele que é o teu Senhor. Exalta aquele que é o teu Senhor. Declara isso, declara isso, declara isso. Santo. Com toda imperfeição Ele vem. Santo. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, o domínio e o poder. Canta isso, canta. E menos de mim.
você quer mais, peça a Ele. Mais do teu amor, Senhor, sobre nós. E menos de mim, menos de quem eu sou, e menos de mim, menos do meu jeito, Senhor, e menos de mim, mais da tua vontade, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua. Mais de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Eu profetizo isso, mais de Deus sobre a tua vida. Mais de Deus sobre a tua vida. Mais do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Que Ele cresça, que Ele apareça, glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. É isso aí, você está no culto, é isso aí, ó. Ei! Não é a música que nos motiva, é a presença dEle. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: a criação aguarda a manifestação dos filhos. Aí você olha
para ele e para ela e diz assim, ó: você é filho de Deus. Você pode sentar, querido, mas senta adorando, senta exaltando. Sai do teu lugar e vem adorar o Senhor com o teu dízimo, a tua oferta. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Vamos ficar de pé. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por estarmos na tua casa, Senhor, e termos a liberdade de ofertarmos, de devolvermos o dízimo a ti, Senhor, por obediência à tua palavra. Que tu abençoe todos aqueles que assim o faz, Senhor, e que teu nome venha a ser glorificado. Dá-nos graça, sabedoria, para investirmos no teu reino até que tu venha, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Essa noite eu quero falar sobre o poder espiritual ou o poder emocional que Paulo tinha. Porque lendo a Bíblia fala de muitos homens, a Bíblia fala de heróis da Bíblia. Existem livros que falam sobre os heróis da fé. Mas quando a gente começa a ler a história de Paulo, ou o currículo de Paulo, esse homem era fantástico, era poderoso. E no capítulo 11, ele fala sobre os falsos apóstolos, ou os falsos pastores, ou os falsos pregadores. E ele começa dizendo assim: tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me
porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho pregado, para que vos apresentai como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Olha a preocupação de Paulo. Paulo, ele diz, porque eu estou zeloso de vós. Eu tenho zelo de Deus, porque eu tenho preparado para vos apresentar como uma virgem ao seu marido. Mas Paulo diz assim, eu também temo, eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, eles também vos enganem. Lendo esse capítulo 11, começando, indo para o versículo 22, Paulo diz assim, eles são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisão, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 55 quarentena de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Que enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Que se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloria-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Escute isso. Esse homem chamado Paulo, ele sabia o que era sofrer, o que era padecer. O maior problema do cristianismo hoje é que ninguém quer pagar o preço, é que ninguém quer sofrer por amor a Cristo. Paulo chega a dizer, eu acredito que no capítulo 11, Paulo estava vendo alguns cristãos ou alguns obreiros, alguns apóstolos se exaltando. Aí Paulo chega e diz, está tudo errado. Eles são os hebreus, eu também sou. São ministros de Cristo, eu também sou. São da descendência de Abraão, eu também sou. Passo fome, eu passei muito mais do que eles. Escute, esse homem, eu fico imaginando quando eu leio esse capítulo, eu fiquei imaginando do seu emocional, do seu interior, como o interior desse homem estava sofrendo açoite. Açoitou 50 quarentadas, menos uma, ou seja, 199 chicotadas ele levou. Eu fico imaginando esse homem
pregando o evangelho, passando fome, nudez, em vigília, em naufrágio, na cidade grande, sendo assaltado. O nosso problema hoje é que nós não queremos pagar preço. E quando a gente lê esse capítulo, a gente vai ver que esse homem sofreu, padeceu pelo evangelho. E o melhor ainda, ele, no final do capítulo 12, ele diz assim: o viver para mim, o morrer para mim é Cristo. Ou viver para mim é Cristo. Eu não estou nem aí, eu quero é Cristo. Mas eu quero falar essa noite de 3 evidências da saúde emocional ou espiritual que Paulo tinha. Ou seja, ele não se abalava com as lutas, ele não se abalava com as perseguições, ele não se desviava por viver entre os falsos irmãos. Você sabia que Paulo naquela época já vivia no meio de falsos irmãos? Porque ele diz no capítulo 11 que havia falsos irmãos. E nem todo mundo que diz que é. Ei, não se engane não. Ei, na igreja, a igreja, nem todo mundo é santo. Nem todo mundo aqui é verdadeiro. Nem todo mundo aqui é puro. Você não pode confiar em todo mundo aqui não, porque tem os falsos. Tem os falsos irmãos, Paulo declara isso. Mas isso não era motivo de Paulo deixar a igreja. Não era motivo dele se desviar. Não era motivo dele pular do barco. E escute isso. Ele era capaz de cantar quando havia mais motivo para chorar. Aí você vai chegar a esse nível espiritual. Diz aí para o teu irmão. Você vai chegar a esse nível. Ele tinha tudo para chorar. Mas no lugar de chorar, ele cantava. Atos capítulo 16. Versículo 23 a 25. Havendo-lhe dado muitos açoites. Olha ele apanhando. Você já apanhou já? Já apanhou por causa do evangelho? Imagine o delegado do Zé Valto, o coronel, ou o guarda do Ronda, pegando você e vai dizer assim: você vai apanhar agora porque você é crente. Você vai apanhar agora porque você é cristão. Você vai apanhar agora porque você está com a Bíblia. Já imaginou isso? Pois Paulo está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim: havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Aí diz assim, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Ei, meu irmão, só ir ser levado preso já é motivo para chorar. Agora imagine, levar preso, ainda ser apancado, ainda ser espancado, ainda ser açoitado. Era motivo dele passar a noite todinha reclamando, murmurando, chorando e gemendo. Ele tinha muito mais motivo para chorar do que para cantar. Mas diz assim, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Esse homem, espiritualmente, esse homem, ele era fantástico. Não tinha igual a ele. Dá para se comparar esse homem com Abraão, com Jacó. Porque o caboclo que foi preso injustamente, espancado. Ei, tem gente aqui
que está passando uma provaçãozinha, está murmurando a vida toda, está reclamando a vida toda. Ei, meu irmão, repreenda esse espírito maligno da sua vida. Ei, você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que cantar, porque você tem liberdade. Você todo dia dorme na sua caminha. Todo dia você acorda e toma o seu cafezinho com pão com manteiga. Ei, esse homem aqui foi açoitado, foi preso. Ele tinha motivo de estar reclamando. Se alguém tem motivo de estar reclamando, murmurando, esse homem era Paulo. Ei, olha para o teu irmão e diz assim: ei, tu precisa ser crente. Vamos melhorar esse negócio aqui, viu? Diz assim para quem está do teu lado assim, ó: você tem que se converter. Você tem que voltar a orar. Você tem que voltar a cantar. Ei, está na hora de voltar a cantar, meu irmão. Ei, tem um ditado lá fora que diz assim, que quem canta, seus males espanta. Pois espanta aí esses demônios. Bota para correr aí Satanás. Canta! Choraia no comanaia. Ele tinha mais motivo para chorar do que cantar, mas ele orava e ele cantava. Não importa o que você passe, não importa o que você esteja enfrentando, você é filho de Deus e você tem a palavra no seu coração. Ei, ele era capaz de escrever sobre a alegria, quando humanamente falando, havia mais razões para ele escrever sobre tristeza. Ele na cadeia, preso, ele escreve o livro de Filipenses, e ele diz assim: eu estou alegre. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 4, ele abre a boca e ele declara algo grande, algo tremendo. Filipenses 1:4, ele abre a boca e ele diz assim, ó, deixa eu ler aqui: fazendo sempre com alegria, em oração, por vós, em todas as minhas súplicas. Oh, glória. Paulo estava dizendo assim, ó: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Esse homem, mesmo sendo preso, ele não esquecia dos seus irmãos, ele não esquecia de Pedro, ele não esquecia de Timóteo, ele não esquecia do Tiago. Ele mesmo estando preso, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Ei, meu irmão, olha para o teu irmão e diz assim, ó: a sua história, ela tem que ser escrita, mas ela tem que ser escrita com alegria, com contentamento. Ei, você tem que ser alegre, não importa a situação, porque a nossa alegria, ela não está no que passamos ou no que temos. A nossa alegria não é aparente, a nossa alegria é no interior, é de dentro para fora. Ele tinha muito mais motivo para escrever para os irmãos: ei, vocês esqueceram de mim, vocês me abandonaram. Ele disse: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. E eu escrevo com alegria, com oração. A oração de Paulo preso era com alegria. Ei, irmão, tem gente que ora, pensa que é um jugo. Ir para oração é um jugo, não, irmão. Ir para oração é sinal que você acredita no Criador e que Ele está no controle de todas as coisas. Ei, olha para o teu irmão e começa a agradecer a Deus pelos irmãos que você tem, pelos amigos que você tem. Talvez
Alguém da sua família já foi preso, ou está preso, e talvez você já esqueceu. Talvez você nem visite mais ele. Mas Paulo era diferente. Paulo, ele preso, ele estava se lembrando de quem estava solto. E não só se lembrava, ele orava. Esse homem aqui, irmão, ele era o intercessor. Não importa onde ele estava, mas ele intercedia pelos irmãos. E ele dizia assim: eu sempre dou graças a Deus por vós, nas minhas orações. Escute, Paulo, ele nos ensina, na sua visão, o que a tribulação é para ele. Pergunta para o teu irmão, o que a tribulação é para você? Ele começa o capítulo 5 de Romanos, dizendo assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Ei, você já fez um culto de ação de graça porque está atribulado? Você já glorificou a Deus por essa tribulação aí? Por essa tempestade que está passando? Por esse vendaval que você está enfrentando? Paulo chega a dizer assim, ó: pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Ei, irmão, porque crente crente atribulado é crente doido. O crente atribulado, meu irmão, ele é pior do que o ímpio atribulado. O crente atribulado hoje, a primeira coisa que ele faz é rebolar a Bíblia. O crente atribulado hoje, a primeira coisa que ele faz é deixar de orar. O crente atribulado hoje, a primeira coisa que ele faz é apontar alguém para justificar a sua tribulação. Aí Paulo diz assim, ó: nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação, ela gera paciência. Ei, o Espírito Santo vai gerar paciência. Ei, irmão, tá passando tribulação, tem um pouquinho de paciência. Olha aí para o teu irmão e diz assim, ó: tem um pouquinho de paciência. Ei, o amanhã é de Deus. Ei, Deus está no controle do céu e terra. Ei, dele é o querer e dele é o efetuar. Ei, ele opera e quando opera ninguém pede. Tenha paciência. Eu já vi alguns crentes atribulados, eles querem botar Deus na parede. Ei, se tu não fizer, eu vou te deixar, viu? Se tu não operar agora, eu vou deixar a igreja, viu? Você deixa a igreja, deixa Jesus e ainda vai para o inferno, seu atribulado. E não vai resolver nada. O que vai resolver é ter um pouquinho de paciência, porque o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã você vai cantar o hino da vitória. Ei, olha para o teu irmão e diz assim, ó: amanhã é outro dia. Aí ele diz assim, ó: a tribulação produz paciência. A paciência, olha o que Paulo escreve: a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Ei, vou te dizer uma coisa: é na tribulação que a gente amadurece. É na tribulação que a gente cresce. É na tribulação que você deixa de ser menino e passa a ser adulto.
É na tribulação que ele está dizendo, ó, a tribulação vai trazer experiência. Ei, você vai ser experiente. E quando você vê alguém passando, você vai dizer assim, ó, você vai dizer assim, ó, tem um pouquinho de paciência, eu passei por isso aí. Você vai se tornar mestre. Você vai se tornar mestre. Você vai dizer, isso aí não é nada não, rapaz. Isso aí é caldinho de feijão. Ei, você vai ter experiência. Tem gente aqui me ouvindo que vai crescer na prova. Vai crescer na tribulação. E a experiência. Ele diz assim, a experiência, a esperança. Crente maduro, crente experiente, ele não morre antes do dia. Crente experiente, está todo mundo dizendo que ele vai quebrar a cara, mas com a sua experiência, ele está dizendo assim, a minha esperança é que amanhã eu vou cantar o hino da vitória, a minha esperança é que a porta vai se abrir, é que o diabo vai sair do meio, a minha esperança é que eu vou dar a volta por cima, na Catarabaxandarábia. Ei, você nunca vai ser um crente experiente se você não passar pela prova. E tem uma coisa, a provação, a tribulação, ela não mata crente. Você está ouvindo? Tribulação não mata crente. Tribulação desvia crente. Mas se você estiver atribulado, e se você acreditar no que eu estou dizendo, tenha um pouquinho de paciência. Não é assim como você quer, não. Não é do jeito que você está pedindo, não. É do jeito dele. Porque dele é o querer e dele é o efetuar. Ei, Deus não é padrasto, Deus é pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não é mais criatura, você é filho. Se é filho é porque você tem pai. E se tem pai, o pai não pode ser tratado de qualquer jeito pelo filho. Tem um pouquinho de paciência, porque o pai sabe tratar cada um de vós. Tem um pouquinho de paciência, porque o pai não prova-nos além da nossa capacidade. Ei, diz a Bíblia que o pai, ele não tenta ninguém. Está passando pela tribulação. Essa tribulação aí é porque Deus quer que você tenha calma, tenha paciência. Porque essa paciência, ela vai gerar experiência. E crente experiente é crente que está firmado na rocha. Não se desvia nem para um lado nem para o outro. Chove chumbo grosso, mas ele olha para Jesus e diz, tu és o autor e consumador da minha fé. Quer ver um crente experiente? Um homem chamado Jó. Pensa num homem experiente. Pensa num homem paciente. Já leu a história de Jó? Eu prego muito sobre Jó, eu gosto. Porque toda vez que eu falo de Jó, eu aprendo. Jó num dia só, ele perde os filhos. Num dia só, ele perde os bois, as vacas, as ovelhas. Num dia só, ele fica leproso. Era tanta lepra que ele se envergava com caco de teia. Para terminar, a mulher chega para ele e diz assim, ei Jó, amaldiçoa aí esse teu Deus, macho, e morre. Ainda para suportar o zum dos amigos. É pecado, viu? Tá assim porque é pecado, viu? Aí a experiência de Jó, ele diz assim, nu eu vim, e nu eu vou voltar. Bendito seja Deus.
Em outras palavras, eu estava dizendo assim: eu não sirvo a ele porque eu tinha boi, eu não sirvo a ele porque eu tinha jumenta, eu não sirvo a ele porque ele me deu filhos bonitos, eu não sirvo a ele porque eu tinha saúde. Eu nu eu vim e nu eu vou voltar. Bendito seja Deus. Isso é experiência. Macatará, Churimicomanabe. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por quê? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deixa eu te dizer isso. É por isso que eu gosto das cartas de Paulo. Porque se tem uma coisa que Paulo faz, é exaltar a Cristo, é enaltecer a Cristo. Uma coisa que Paulo faz é que ele mostra que era um crente, espiritualmente falando, maduro. Emocionalmente falando, ele era um homem para ser desequilibrado. Mas quem tem o Espírito Santo não pode ser desequilibrado. Quem tem o Espírito Santo é sarado. Pode até chamar você de louco, mas a sua loucura, se ela for divina, ela é sabedoria de Deus para aqueles que crerem. Ei, Paulo, ele não só sabia o que era sofrer, mas ele também sabia que o seu Deus era Deus no céu e na terra. E é por isso que ele diz: ó, a tribulação aí não é nada não. Ei, irmão, tem crente aqui atribulado por besteira. Tem crente atribulado porque perdeu o anel. Tem crente atribulado porque a cachorra está doente. O papagaio não quis comer o amendoim. Tem gente atribulado porque arranharam o carro. É, irmão. Olha para o teu irmão e diz: tem um pouquinho de paciência. No final do ano tu vai pegar o 10º e troca por um carro novo. Um pouquinho de paciência, não se desvia não. Qual é a sua tribulação? É o marido que quer ir embora de casa. Ora para Deus matar esse bicho. Fica atribulado por gente ruim não, irmão. Ei, está sofrendo do marido, porque ele diz que é crente, mas você sofre com ele. Bota ele debaixo do teu joelho. Bota ele na mão do oleiro, porque o oleiro quebra e faz de novo. Ei, não se atribula com isso aí não. Tem um pouquinho de paciência. Tem um pouquinho de paciência. Porque essa paciência aí que tu vai ter, vai te dar a experiência. E a experiência vai te dar esperança. Ei, ele era capaz de cantar quanto os motivos levavam ele a chorar. Ele era capaz de escrever sobre alegria, quando era muito mais fácil escrever sobre tristeza. Porque qual é a alegria que você encontra numa prisão? A gente encontra alegria no parque de diversão. No cinema, você ri, vai assistir um filme de comédia. Porque tem gente que morre de rir vendo Tiririca. Mas preso? Você já entrou numa cadeia? Hã? Quer um buracozinho para você mijar com 50 homens dentro?
Tem uma cama para 50 e quem fica lá é o mais valente. Irmão. Ele não tinha motivo de escrever sobre alegria na cadeia, não. Eu fosse ele, eu dizia assim: rapaz, Raquel, o inferno. Eu estou morrendo aqui. Aí ele diz assim: eu dou graças a Deus por vós. E tem uma coisa, eu me lembro de vocês todas as vezes que eu vou orar. Aí você tem que se lembrar de mim quando vai orar, tem? Você tem que se lembrar daí do irmão Júnior, jovem? Hein? Que quase morre agora, final de semana, para fazer um acampamento, correndo para um lado e para o outro. Vocês têm orado por ele? Tem? Nós somos ruins, né, irmão? Aprenda com Paulo, irmão. Mesmo estando preso. Eu gosto do livro de Jó, porque lá no capítulo final, Deus disse: ei, Jó, ora pelos teus amigos. Como é que vai orar? Eu fico pensando. O cara que tinha filho, morreu os filhos. Era rico, perdeu a riqueza. Tinha saúde, estava leproso. Os amigos que tinha foram embora. Aí Deus chega e diz: ei, Jó, ora pelos teus amigos. Você tem orado pelos seus amigos? Tem gente que diz assim: eu estou tão atribulado que eu não oro nem por mim mesmo. Mas você tem que esquecer de você. Quem vai lembrar de você é Deus. Enquanto Jó orava pelos amigos, aí diz a Bíblia que Deus mudou o cativeiro de Jó. Ei, é dando que se recebe. O problema é que nós somos egoístas. Eu quero saber de mim, o resto é que morra. Aí Deus está dizendo assim: você tem que orar pelo irmão. Deixa a sua luta com Deus e agarrar a luta do outro. É isso que nós temos que fazer. E você sabe como é que Paulo termina a sua carreira? Ele termina dizendo que o combate foi bom. Ele não termina dizendo que o combate foi ruim, que não valeu a pena ser preso, que não valeu a pena viver. Ele diz assim: eu combati o bom combate. Ele está dizendo que o combate foi bom. Ei, não desista não. Esse combate que você está fazendo, está enfrentando, é bom. Vocês lembram do que eu li? No capítulo 11 de 2 Coríntios. Vocês lembram? Vamos para lá. Para você, se você tem capacidade de dizer como Paulo. Dizer assim: ó, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Eles não são melhor do que eu, não. Sou ministro de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho. Paulo está dizendo: em trabalho eu sou mais do que eles. Muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisão, mais do que eles. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi do judeu 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Eu fosse ele, eu não andava mais de navio, não. Eu nunca mais passava perto do rio. O cara entrou 3 vezes no navio, 3 vezes o navio afundou. 3 vezes naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, no inferno. Aí diz assim: em vigília, muitas vezes. Em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aí o cara no final diz: eu combati o bom combate.
Passou o que passou. Ele diz assim: eu combati o bom combate. Ou seja, Paulo não guardou rancor. Ele não guardou mágoa. O coração de Paulo não era depósito de mágoa, de ira, de rancor. Na visão de Paulo, o que ele passou por Cristo, por amor ao Evangelho. Eu passei em perigo, açoite, eu sofri naufrágio, eu apanhei, eu sofri, desci o abismo, eu sofri entre os falsos irmãos. Mas ele está dizendo assim, ó, eu não guardei rancor, eu não guardei ódio, eu não fiquei com o coração amargurado. Eu combati o bom combate, foi bom. Ei, o que tu está passando não é ruim não, é bom. Vai te trazer experiência. Você vai amadurecer na fé. Os seus filhos, quando você nascer os seus filhos, ou se você já tiver filho, eles vão olhar e vão dizer assim: o papai, a mamãe era um homem de fé, era uma mulher de fé, e no coração dela não tinha mágoa, não tinha rancor. Ei, não deixa que o diabo bote mágoa no seu coração não. Para quando você estiver morrendo aí, eu peço perdão. Esse perdão aí é de crocodilo. Você tem que ser sarado. Você tem que morrer para que Cristo viva em você. É por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se tem Cristo na vida, não tem lugar para a amargura, não tem lugar para o ódio. Se tem Cristo na vida, você tem que perdoar. E você tem que dizer: eu combati o bom combate. Ele diz assim, ó: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Oh, glória. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: qual é a carreira que você está correndo? Quando acabar essa carreira, o que você vai guardar? É só você ler 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7 e o 8. Ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu vi um irmão orar terça-feira. Ele disse assim: Deus não está atrás de homens de grande fé, porque Deus não precisa de homens de grande fé para operar. Ele só precisa de homens que tenham fé. Ele só precisa de homens que tenham fé. É por isso que Paulo está dizendo: eu sofri, eu apanhei, o combate foi bom, eu acabei a carreira, mas tem uma coisa, eu guardei a fé. Vai morrer salvo, vai morrer como cristão, vai morrer não como covarde, mas como um valente. Eu guardei a fé. E o que você tem que fazer é guardar a fé. E crente que guarda a fé, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Crente que guarda a fé, ele acredita que o choro vai durar a noite, mas pela manhã ele canta o hino da vitória. Crente que guarda a fé, ele vai dizer como disse Paulo: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ei, existe uma coroa que está guardada, mas é só para crente que guarda a fé. É só para crente que guarda a fé. É só para crente que combate o bom combate, acaba a carreira, mas guardou a fé. Tenho, sabe o que, irmão? A coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ei, olha para o teu irmão e diz assim, ó: a tua vitória não é aqui,
A tua vitória é lá. A tua coroa está guardada. A tua coroa está guardada. E naquele dia, você vai receber do justo juiz. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero que tu fique de pé. Fica de pé. Fica de pé. Porque esse homem, Paulo, ele tinha saúde espiritual. Ele escrevendo em Coríntio, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Ele disse uma verdade, porque ele tinha. Só tendo a mente de Cristo, pode cantar quando era para estar chorando. Só tendo a mente de Cristo, que tinha capacidade de escrever uma carta e mandando os crentes se alegrar. Só quem tinha a mente de Cristo, que ele poderia terminar o seu ministério em uma prisão. Olha onde foi que Paulo terminou o seu ministério. Numa prisão. Ei, irmão. O céu não é para todo mundo não, viu? Foi feito para todo mundo. Mas tem muita gente que vai ficar pelo caminho. Porque o cristianismo que estão pregando aí hoje não é de luta. Não é de padecimento. O cristianismo que se prega aí hoje é de prosperidade. É que Deus vai te dar isso e aquilo. Ei, Ele pode te dar um palácio. Ele pode te dar toda a fortuna que há na terra, porque Ele é dono. Mas a vida do cristão não se resume nisso. Ele termina numa cadeia, mas termina dizendo: eu combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Oh, glória. Ei, tem muita gente que começa bem, mas o final é triste. Esse homem nos dá um exemplo, que ele começou bem. Você sabe como foi que Paulo começou? Caindo de um cavalo, perdendo a visão. Ele começa assim, viu? Vendo Jesus cair do cavalo, ficou cego. Lendo a história dele, não foi nada fácil. Mas ele também diz assim: eu conheço o homem. Eu daria tudo por isso. Eu conheço o homem, irmão Dodô. Se na carne ou fora da carne, não sei. Mas que foi arrebatado. Se fora do corpo ou no corpo, eu não sei. Mas ele foi arrebatado. E ele ouviu coisas inefáveis que homem da terra nunca ouviu. Pode me açoitar, pode me prender, pode falar mal de mim, pode me prender. Eu quero acabar com esse homem aqui. Eu passaria tudo que ele passou para mim ser arrebatado. Aí hoje ninguém fala mais de arrebatamento. Alguns crentes hoje vissem alguém arrebatado, saía correndo da igreja. Porque eu já presenciei crente sendo arrebatado e ficar com as mãos roxas. 12 horas de arrebatamento. Mas hoje ninguém vê mais isso não. Os crentes hoje não querem mais nem orar. Os crentes hoje não têm mais nem coragem de passar a noite numa vigília. Os crentes hoje estão muito mais preocupados com o Google. Como é que vai ser arrebatado vendo o Brid Blog?
Como é que vai ser arrebatado vendo puta na televisão, irmão? Vendo as mulheres trepar na televisão. Vai ser arrebatado não, vai ser arrebentado. Vai não, meu filho. Esse homem aqui tinha o histórico dele, ó. São hebreu, também sou. São judeu, também sou. São da descendência de Abraão, também sou. Ele sofreu pelo evangelho muito mais. Aí ele começa dizendo, 3 vezes naufrágio, 5 quarentena de chicote, em perigo de assalto. Aí ele diz assim, ó, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Não importa como vai ser o seu fim. O que importa é que o seu fim esteja com Cristo. Que seja no palácio, em Hollywood ou no Lagamar. No palácio ou numa favela. O que importa é que você combata o bom combate. Que você corra a carreira, mas que você guarde a fé. Porque há uma coroa. Há uma coroa, irmão, que o justo juiz te dará naquele dia. Ei, não é uma coroa corruptível, não, é incorruptível. A minha oração essa noite é que Deus nos capacite para que venhamos ter maturidade, para passarmos pelas provas, para passarmos pelas lutas, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer, eu vou estar firme na rocha. A preocupação de Paulo sobre a igreja de Corinto era essa: que vocês não se desviem, que vocês tenham cuidado dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Porque da mesma forma que a Eva foi enganada pela serpente, vocês também podem. Mas que nada e ninguém vos desvie da verdade, que é Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te oro agora, Pai. Eu te peço agora que tu venha nos dar, Senhor, um espírito de maturidade, e que a gente venha cantar no lugar de estar chorando. Que a gente venha, Senhor, ter capacidade, Senhor, quando, Senhor, há mais motivo para chorar do que para cantar. Que nós venhamos ter capacidade de cantar, Senhor. Que nós venhamos ter capacidade de orar, Senhor. Senhor, eu acredito que a oração é a chave dos nossos problemas. Eu acredito que crente que ora, ele pode chorar à noite, mas ele canta pela manhã. Eu acredito, Senhor, que aqueles que estão orando, aqueles que estão ligados contigo, aqueles, Senhor, que já passaram pela prova, aqueles que já ganharam experiência, aqueles que estão cheios de esperança, ei, perde a esperança não. A Sarinha era 99 anos. A Sarinha já tinha 99 anos. Quando o anjo chega e diz, ó, no ano que vem, por essa mesma data, tu vai ter um filho. Alguém pode até rir como ela riu. Mas o meu Deus, quando fala, está falado. Ei, crente que tem experiência, não abre mão da promessa. Crente que tem experiência, não abre mão do seu sonho. Crente que tem esperança, crente que tem esperança, é crente que confia, é crente que acredita, mesmo ainda no último suspiro, ele está acreditando que Deus é Deus no céu e na terra. Você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Era o que Paulo dizia, era o que Jó dizia.
Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que por fim ele virá sobre a terra. Ei, meu irmão. Esse combate aí não é ruim, é bom. Essa tribulação aí é para te dar experiência. E tu só vai ter experiência se tu tiver paciência. Vai tudo mudar. Vai tudo sair do jeitinho que você quer. Vai dar tudo certo. Tem um cantor que canta, vai dar tudo certo. E tem uns que cantam assim, já deu tudo certo. Ei, não vai dar não, já deu. Porque quem está ditando as normas, quem dita as regras, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Pai, fica com teu povo, em nome de Jesus. Se você acredita como eu acredito, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Sente só um minutinho. Se você ainda não aceitou a Cristo, vem entregar a tua vida a Cristo agora. Eu quero chamar aqui o irmão Renê. O irmão Renê vai ser disciplinado. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé novamente, vamos. Eu quero avisar que amanhã a congregação da Igreja Batista Betel, lá no Parque Santa Rosa, está aniversariando, está em festa. E nós vamos estar lá pregando a palavra de Deus. Sábado é um grande culto aqui, culto de jovem. Eu estarei pregando também aqui sábado. Então o jovem não pode vir, porque eu tenho uma palavra de Deus para todos os jovens da Igreja Batista El Betel. Então venha celebrar a Deus conosco, para a glória de Deus. Amém? Senhor, toma este moço nas tuas mãos. Que tu venha guardá-lo. Que tu venha, Senhor, separar de todo o mal. Senhor, que tu venha tirar ele, Senhor, do caminho que não glorifica a ti. Eu ministro sobre ele o teu perdão. E que tu venha agir na sua vida, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre este moço e trabalha no seu interior. Que ele não se desvie, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ele possa estar diante de ti, te servindo em novidade de vida. Amém. Levante assim as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E se você crê como eu creio, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Antes de sair, olha para o teu irmão e diz assim: a paz do Senhor, irmão. Oi, ei, deixaram aqui e uma sapatilha.